Jesus estava viajando para Jerusalém e ele passa por uma aldeia e ele vai visitar Marta e Maria. E lá em Lucas 10, versículo 38, fala o seguinte: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor Jesus e estava ouvindo o que Jesus ensinava. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço, fazendo café, limpando a casa, dando uma geral na casa ali por causa da presença de Jesus. E aí ela pegou e chegou para Jesus e disse: Senhor Jesus, o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha, trabalhando aqui de um lado para o outro, né? Diga a ela que venha me ajudar. Olha só, Marta chegou para Jesus e falou isso aí. Mas Jesus, ele respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós temos percebido muitas pessoas ativas em muitas áreas no que se diz respeito à religião. Pessoas fazendo muitas coisas quando apenas uma é necessária. E essa uma coisa que é necessária, que é estar aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, adorando a Jesus, tendo intimidade com Jesus, muitas vezes isso não acontece. As tarefas do dia a dia, as tarefas do trabalho secular, as tarefas até em atividades religiosas, elas consomem o tempo e tentam substituir a intimidade com Jesus. Muitas pessoas estão aí, entre aspas, servindo a Deus, se oferecendo para servir a Deus e não tem intimidade nenhuma com Jesus. Enquanto que a palavra de Deus fala lá em Provérbios 23, 26, filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus quer de nós é o coração, o que Deus quer de nós é intimidade. O que Jesus ele quer de nós é intimidade, conversas íntimas. Nós precisamos de conhecer a Jesus como Ele é. Nós precisamos conhecer a Deus como o Pai que Ele é. E as pessoas estão muito atarefadas e preocupadas em atender determinados rituais, determinadas festas, determinadas religiões, tentando preencher o vazio da sua falta de intimidade com Deus, da sua falta de conhecimento de Deus, da sua falta de entendimento do que Jesus ele requer. Jesus ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus fala lá em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá o sustento enquanto os seus amados dormem. Os seus amados, nós precisamos ser amados de Deus, precisamos amar a Deus, precisamos ter uma intimidade de amor com Deus, precisamos conhecer Jesus, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos orienta a buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. A palavra de Deus nos orienta a amar a Deus acima de todas as coisas. E é esse desafio que Deus coloca diante de nós todos os dias. Não é para servir uma religião, não é para servir uma igreja evangélica, não é para servir uma igreja A, B, C ou D. Não é isso que Deus quer de nós, não. Ele quer nós como amigos, como filhos, como pessoas que conversam com Ele, que conhecem a Ele, que se entregam a Ele, que obedecem a Ele, que cumprem os seus mandamentos. É isso que Deus requer de mim e de você. Nós possamos estar diante do Senhor, diante de Jesus, ouvindo as suas palavras. Ouça as palavras de Jesus, ouça as palavras de Jesus. Aqui tem fonte de vida, aqui tem fontes de vida eterna, aqui tem palavras de vida eterna. Pedro mesmo respondeu para Jesus, né? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, corra para Jesus. Sente nos pés de Jesus, ouça os ensinos de Jesus, leia a Bíblia, aprenda de Jesus, aprenda da palavra de Deus, adore a Jesus como Ele é, não é como você acha que Ele é. Você precisa adorar a Jesus como Ele é, e para isso nós precisamos de conhecê-lo através da palavra de Deus. Não tem outra forma de nós conhecermos a Jesus se não conhecermos o que a palavra de Deus descreve a respeito dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé tem que estar depositada em Cristo, mas de acordo com a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Sente aos pés de Jesus. Escolha a boa parte, porque esta não te será tirada. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.